Fala pessoal, boa noite, bom dia, né? Que horário seja você está ouvindo essa aula. A nona aula da história da filosofia antiga. Na aula 8 eu falei sobre Sócrates e o seu método, né? Um pouco da vida dele e o método que ele utilizava para chegar à verdade, sobre o que ele considerava ser o caminho, né? Que é a arte da parteira, os quatro passos bem desenhados. E a aula de hoje eu até ia fazer diferente, eu ia fazer um corridão e que provavelmente ia durar um tempo totalmente diferente de todas as minhas aulas, mas decidi seguir o padrão, né? Então teremos mais uma aula, né? A aula 10, a aula seguinte vai ser para finalizar Sócrates, né? Não precisamos ter essa afobação para estudar o fundador da filosofia ocidental, que é o Sócrates. Ou pelo menos aquele que estruturou, né? Enfim. Então hoje nós vamos trabalhar o conceito de alma, da psique, a ética, porque daí fundamenta uma coisa na outra, né? A virtude, enfim, a felicidade e liberdade em Sócrates, né? São temas muito procurados, as pessoas volta e meia vêm com essas questões de o que é felicidade, o que é liberdade, o que é moralmente bom ou não. Então vale a pena a gente destacar nessa aula esses conceitos tão importantes, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa é uma afirmação categórica de Sócrates, o que era raro, né? O Sócrates ele nem sempre definia tão claramente as coisas, mas sobre este assunto Sócrates foi muito claro e ele afirmava que o homem é a sua psique. Então vamos tentar entender que é isso, né? Porque é um tema muito importante. Então, ao contrário dos naturalistas, que são os filósofos da physis, os filósofos da natureza, os pré-socráticos, ao contrário deles, Sócrates ele focou no homem como um problema filosófico. Isso já ficou claro desde a aula passada. Aliás, desde os sofistas, né? Isso já tinha ficado claro. Ou seja, sobre a sabedoria dos homens, no sentido de entender quem é o ser humano, ele afirmou: pode ser que dessa sabedoria eu seja sábio. Ou seja, eu entendo sobre o ser humano, eu sei o que é o homem. É uma pergunta antropológica, né? Então, dessa sabedoria, Sócrates acreditava ser sábio. Ele que fugia das afirmações, de certa maneira, né? Então, a realidade última que agora se busca não é aquele primeiro princípio do universo, mas a do homem. Então, qual é a realidade última do ser humano? A resposta do Sócrates é categórica: o homem é a sua alma. Aqui trata-se sobre a descoberta da essência do homem, ou seja, quando perguntamos sobre o que é alguma coisa, estamos perguntando sobre a essência daquilo. E Sócrates vai dizer que a alma é o que faz o homem ser o homem. E é muito interessante essa visão. É a descoberta do espírito, a alma, a parte formal, a parte material,
que é como se fosse o órgão, né? É um termo equívoco, mas é como se fosse o órgão onde reside a inteligência e a vontade. Porém, a vontade não é um tema em Sócrates. Enfim, aliás, esse é um problema. A gente vai falar daqui a pouco. Por alma, então, entende-se a nossa razão, a capacidade racional, ou seja, aquela sede de toda atividade pensante, a sede, ou seja, o local adequado, eticamente operante, ou seja, que a todo momento julga ser adequado uma coisa ou não. A nossa mente funciona assim. Quando você escolhe o sapato A e não o B, você atribui valor às coisas. Isso faz parte do ser humano. Então trata-se, né, da gente falar da consciência, ou seja, de uma personalidade intelectual e moral. É essa a grande contribuição de Sócrates para todo o Ocidente. Essa questão de consciência. É um tema para a próxima aula, mas a questão do exame de vida, saber examinar a própria vida, olhar para si mesmo. É o famoso conhece-te a ti mesmo que eu já falei da aula passada e que novamente surge aqui. A consciência. Ou seja, o ser humano, ele não somente sabe, mas ele tem consciência que sabe. Ele sabe que sabe. Por isso que é Homo sapiens sapiens. Então, essa personalidade intelectual, moral, própria do homem, própria do ser humano, isso não existe em outra espécie. Ninguém fala assim, nossa, o meu cachorro ele é pecador, né? Ele come carne na sexta-feira santa, né? Nossa, não faz jejum. Nossa, olha, ele não pode ver uma cadela ali no cio, no meio da rua, e olha, que errado, que antiético. Não existe isso pro cachorro. Por quê? Porque ele não tem a alma espiritual, né? Ele tem a alma sensitiva, e isso tá na aula lá das introduções, os 3 tipos de alma, para quem quiser conferir, tá bom? Então, cuidar da alma hoje soa para nós como cristão, mas esta expressão de cuidar da alma surge com Sócrates. Porque ele entende que aquilo que é próprio do ser humano é a alma, é o espírito, é essa sede racional. E então é ali que você deve gastar o seu tempo para aprimorar aquilo que lhe é próprio. Não faz sentido você valorizar aquilo que você tem em comum a outras espécies. Você se torna aquilo que você deve ser se você aprimorar aquilo que você tem que é só seu. Então o que o ser humano tem que é só dele? É a racionalidade. E, bom, isso Sócrates não soube dizer, mas a vontade. E assim nasce então o dever de cuidar mais da própria alma do que do corpo. Porque o que ele vai entender? Ele vai entender o seguinte: que o corpo ele é só um instrumento que o homem usa para realizar as suas ações. Não. E isso vai ser combatido inclusive com Aristóteles já, né? Mas não se trata de um desprezo do corpo, né? Sócrates às vezes dá a impressão disso. Mas se trata de uma prioridade, uma primazia. E isso é interessante, isso está correto. O que não pode acontecer é um desprezo pela matéria, um desprezo pelo corpo. Porque nós somos um composto. Mas isso só Aristóteles vai resolver mesmo. A gente vai chegar lá.
Então, o que, o Sócrates vai dizer? Bom, se eu tenho que cuidar da alma, e a alma ela tem primazia nisso, a tarefa do educador é ensinar a cuidar da alma. Então, é essa a verdadeira missão de um educador, a ensinar a cuidar da alma. Na Apologia de Sócrates, que é um dos primeiros livros que eu peço para vocês lerem, espero que você já tenha lido até o momento. Se você não leu, é o momento de você parar agora e ler esse livro. De verdade. Tá? Inclusive, algumas pessoas me perguntam sobre a versão a comprar. Então, aqui eu já vou fazer uma indicação de alguns livros para vocês. Inclusive, eu vou deixar o link desses livros aqui, né, ao lado, na seção de links, para você ter acesso aos diálogos de Platão, que é da editora Edipro. É uma versão muito boa, né, onde eu acredito que eles fizeram 10 volumes, se eu não me engano. E nesses 10 volumes tem os diálogos de Platão. Para quem estuda filosofia, né, e nós estamos aqui fazendo uma visão panorâmica, histórica, né? Nós não vamos adentrar em cada pensamento profundamente, né? Não é esse o objetivo dessa aula, né? Mas aqui já fica a recomendação para você entender qual é a grande obra dessa época. Então, você ir lendo a própria obra, na medida que você vai entendendo o contexto através das minhas aulas, bom, é sensacional. Então, tem as coleções, eu vou deixar aqui nesse link. Pelo menos os 3 primeiros volumes. Eu acho que se aí não, professora, eu não consigo comprar os 3 volumes agora. OK. Então, compra o volume 3, né? Começa lá do volume 3, onde tem a Apologia de Sócrates, né? Então, eu vou colocar o volume 1, 2 e 3 aqui no link, para quem tiver interesse. Porque a ideia é você ler todos os diálogos de Platão. Uma pessoa que, eu queria estudar mais filosofia, quero fazer o curso do professor, beleza, mas não substitui você agora de fazer o esforço de ler a fonte. Se você pode ir na fonte, você não precisa ficar no comentador. Eu particularmente gosto de primeiro conhecer o contexto. Por isso que é interessante essa visão histórica. Mas agora é hora de ir para o texto também, tá? Então a gente vai começar a falar de Platão daqui 3, 4 aulas no máximo. Então, se você já tem condições, primeiro lê a Apologia de Sócrates, mas está aqui a recomendação para você comprar o volume 1, 2 e 3 dos Diálogos de Platão. O link está aqui do lado, tá? Já clica que abre em outra janela, você já vai vendo. É muito importante para você conhecer pelo menos essas obras, tá bom? Enfim, e aí, na Apologia, né, como eu estava dizendo, o Sócrates afirma ter recebido essa missão de cuidar da alma do próprio Deus. Sobre a teologia socrática, sobre o que ele pensava sobre Deus, eu vou falar na aula de semana que vem. Mas é exatamente esse o motivo que causa a condenação de Sócrates. Tá? Bom, o argumento de Sócrates se baseia no instrumento como se o homem usasse, né? O corpo apenas como um instrumento. Está mal formulado aqui no slide, mas não tem problema. E o corpo estivesse a serviço da alma, sendo assim menos digno de si. Ou seja, é aquela ordem de si para si mesmo, conhece-te a ti mesmo. A alma te ordena a conhecer aquele que te diz, conhece-te a ti mesmo. E quem te diz, conhece-te a ti mesmo? É a conversa da tua alma com você. Agostinho tem um livro chamado Solilóquio, não é a hora ainda, mas que é o diálogo com a própria alma, que é importantíssimo.
E aqui vem algumas pessoas, desculpe fazer vários paralelos, mas, bom, é para isso que eu estou aqui. Várias pessoas pedindo indicações de como meditar os livros, né? De como meditar os livros. E é exatamente a falta de diálogo com a própria alma, esse solilóquio, a falta de solidão, a falta de silêncio, aquele momento onde você prepara o seu espírito para se aperfeiçoar, que está faltando para vocês. Tá? Então coloca no dia de vocês aquele momento onde é seu com a sua alma. Muitos, e na aula que vem eu vou ensinar vocês a fazer exame de consciência, baseado em Sócrates, tá? Então, mas já fica aqui a dica. Bom, o objetivo então é tornar a alma ótima e virtuosa. Esse é o ponto, tá bom? Com isso, nasce um novo significado de virtudes. Um novo significado de virtude, né? Que é areté, né? No grego. Bom, nessas palavras gregas talvez a minha pronúncia esteja errada, mas isso é o de menos para esse momento. Me desculpem, eu ainda não sei o grego. É uma deficiência minha. Bom, o que é a virtude então? É um modo de ser que aperfeiçoa a coisa. Então, quanto mais virtuoso você for, mais você está aprimorando a sua alma, fazendo-a ser o que deve ser. Então, ou seja, você ainda não é aquilo, tudo aquilo que você pode ser. E como você vai conseguir isso? Através das virtudes, crescendo em virtudes. Então, os gregos, ali de um modo geral, aplicavam a palavra virtude para outra coisa além do homem, né? Então, por exemplo, a virtude do cão é ser um bom guardião, né? Então, ele é feito para isso. É, o, enfim, a virtude do homem não podia ser outra coisa, então, já que é ser o que lhe é próprio, exatamente isso, ser o que lhe é próprio. E como foi já explicado aqui, o que é próprio do homem? O espírito, a alma, a razão. Então como que você faz isso? Aperfeiçoando a sua razão. E como que você aperfeiçoa a sua razão? Através da ciência, através do conhecimento, através da busca filosófica, através do amor pela sabedoria, pelos estudos. Esse elemento é a ciência. Então vale daí ponderar que o que é então o contrário? É o vício de virtude. Então se a virtude é conhecimento, o vício seria ignorância. Aí desse modo existe uma revolução no conceito de virtude. Né? Ela já não é mais algo externo. A virtude não é mais como fama, ou ser rico, ou ter força. Mas está ligada à alma agora. Ela serve para ornar, né, a alma, aperfeiçoar. É exatamente essa a busca. Certo? Bom, e nós temos aí, ainda, agora para apresentar, falando sobre a ética, né, já que falou de virtude e de alma, agora a gente pode falar de ética. Por quê? Para entender o que é chamado de intelectualismo socrático. Então, o que seria o intelectualismo socrático? É assim, a virtude então ela é ciência, ela é conhecimento. Então o vício é a ignorância. E aí o Sócrates ele vai, bom, Sócrates era bom, mas obviamente aqui tem um erro, é nítido. Para ele quem faz o mal não faz o mal porque não sabe, é por falta de conhecimento. Ou faz o mal para tentar tirar um bem. Então ele salva, né, a intenção das pessoas. E, desse modo, assim, o mal seria apenas um erro de cálculo. Ninguém faria o mal pelo mal, o Sócrates acha. Inocente, né? Inocente demais. Então, a virtude aperfeiçoa a razão. Mas aqui, qual é o dado que é o grande problema do Sócrates? Que eles ignoram o conceito de vontade. Eu e você sabemos de um monte de coisa que deveríamos fazer que é certo e não fazemos. Eu e você provamos que Sócrates está errado quanto a isso.
Porque muitas vezes sabemos o que tem que ser feito e não fazemos. E por quê? Porque não queremos. Porque a vontade é fraca diante das paixões, que tem a aula lá na introdução, instinto, desejo e vontade, para você lembrar sobre isso. Tá? Então, Sócrates tem perfeitamente razão quando diz que o conhecimento é uma condição necessária para fazer o bem. Se você não sabe o que é o certo, como é que você vai fazer o certo? É óbvio que é necessário ter o conhecimento do que é certo para fazer o que é certo. Ele está errado, ele está enganado ao considerar que, além de condição necessária, é uma condição suficiente. Ou seja, basta saber para fazer o certo. E aí que está o erro. Aqui está o erro da questão socrática. Bom, conceito de liberdade agora. Nós vamos entrar no conceito de encrateia ou encrátia. Bom, enfim. Que é o autodomínio. Então é um conceito também muito interessante em Sócrates. Que para alcançar a liberdade você precisa alcançar então o autodomínio. Um autodomínio mesmo nos momentos de prazer, dor. Nós vamos seguir, né, na história da filosofia, nós vamos ver que vão surgir, né, o epicurismo, o estoicismo, que vão é, ter aí respostas diferentes para prazer e dor, mas Sócrates ele tem uma visão interessantíssima, né, que é o autodomínio. Mesmo na dor, mesmo no prazer, enfim, se você consegue dominar essa sensação, é interessante isso. Não é você ser indiferente, é dominar. Mesmo no cansaço, por exemplo. Ah, eu estou cansado de estudar. Beleza, vamos dominar esse cansaço. Claro, né? Respeitando o limite, mas tem coisas que às vezes é o vício, é a preguiça. Né? Tem que saber ponderar. É nesse urgir das paixões dos impulsos. Né? Ou seja, vamos resumir: é o domínio da nossa racionalidade sobre a nossa animalidade. Tem muito a ver com aquela aula lá da introdução, instinto, desejo e vontade. Então, é isso aqui que, por exemplo, Nietzsche vai brigar com Sócrates. Né? No livro Humano, Demasiado Humano, de Nietzsche, ele vai falar que Sócrates corrompeu toda a Grécia por causa disso aqui. E ora, o que é isso aqui? Isso aqui se chama civilidade. Isso aqui se chama, é, é, basicamente, você não é um bárbaro. Você é chamado a construir uma civilização de domínio, que não se rende aos prazeres, que não fica deixando a parte animal se sobressair a sua parte racional. E essa é a grande questão do século XXI. O século XXI tem a animalização do ser humano como projeto de vida. Esse é o problema. As pessoas, elas além de não buscarem dominar a animalidade através da sua racionalidade, elas ainda querem transformar o ser humano em algo simplesmente animal. Eu não lembro agora, eu acredito que acho que foi Chesterton que disse que a modernidade tentando tirar o sobrenatural do homem achou que ia ficar com o natural, mas ficou com o animal. Ou seja, quando você tira o sobrenatural do natural, você não fica com o natural, mas com a bestialidade. Esse é o ponto. Ou seja, nós estamos falando aqui agora de um conceito que é de autarquia. O que é autarquia? É a capacidade de você governar a si mesmo. Isso é muito importante, porque se eu perguntar se você tem críticas para fazer sobre o governo do prefeito da sua cidade, você tem. Se eu perguntar sobre se você tem críticas sobre o governo do seu governador do seu estado, você tem. Sobre o presidente, você tem. Não tem problema.
Porém, você tem uma responsabilidade de governar a sua vida. E na sua vida, como está esse governo, né? Então, às vezes gastamos tempo demais vendo o governo alheio, passamos tempo de menos percebendo como governamos a própria vida, né? E o sábio, quem é o sábio? É aquele que vence os instintos e elimina as coisas supérfluas, né? Basta razão para que viva feliz. Isso é Sócrates. Assim nasce uma nova concepção de herói. Porque o herói era aquele que lutava contra os inimigos externos. Em Sócrates vai nascer o herói que luta contra os inimigos internos, ou seja, as paixões. Esse ato heróico. Isso para mim, essa parte aqui, ela é fundamental para mim hoje. É uma das coisas que eu mais gosto de meditar, sobre esse heroísmo. O herói é aquele que luta contra os inimigos internos. Você precisa ir para a guerra. Você precisa avançar e lutar contra os seus verdadeiros inimigos. E os seus verdadeiros inimigos estão onde? Dentro de você. São os seus vícios. Aquilo que te impede de aperfeiçoar sua alma. Isso é Sócrates. 400 anos antes da religião cristã, né? É um assunto que às vezes parece até religioso. Porque a filosofia ela não é alheia à questão religiosa, né? Tem gente que coloca como se fosse também religião para lá e razão para cá. Bom, não é assim que os gregos veem, não é assim que a filosofia cristã também vê. Isso é coisa moderna, tá bom? Depois de falar então do conceito de liberdade, vamos falar sobre o conceito de felicidade, que também ganha um novo conceito. Nós temos aqui o conceito de eudaimonia, que significa o seguinte: você ter um bom demônio guardião. Eu sei que isso soa estranho hoje para nós, porque demônio, depois do cristianismo, isso vai ter um outro caráter. Eu vou explicar isso melhor na aula de semana que vem, mas para que você já entenda, o demônio, né, você pega lá o Hesíodo, que era um dos poetas ali, fundantes da Grécia, ele vai dizer que o daimonon, né, os demônios, eles eram como almas de mortos que, como a alma, eles sempre acreditavam na imortalidade da alma, né, então a alma de algumas pessoas que morriam serviam para proteger, mas guiar, seriam bons guias dos vivos, né? E revelavam coisas. Então você tem um bom guardião que mostra, porque ele não é Deus para te mostrar certamente os caminhos, mas serve até como uma censura. É aquela vozinha que coloca assim, olha, não faça isso, não vá por aí, né? Então, não se tem a felicidade nos bens exteriores nem no prazer. Mas a alma seria a morada da sorte, ou seja, o seu caráter moral. A alma só é feliz, né? Estamos falando de felicidade, quando é ordenada e ornada de virtudes. Então ela tem que ter ordem, né? Um conceito tão caro para a Grécia, a questão da ordenação, a ornamentação daí que das virtudes, tá? E o que é interessante aqui? Ele fala que tanto no além ou no aquém, né, seja noutra vida honesta, ninguém fere as virtudes. Então se alguém te matar, vai matar o teu corpo, não consegue ferir sua alma, porque a virtude ela é da alma, então ela não consegue tomar a virtude de você. E se há alguma recompensa além desse mundo, a recompensa vai estar para aqueles que cuidaram da alma. Olha que lógica, faz muitíssimo sentido isso, né? Porém, ele não ficava olhando para essa recompensa além da vida. Ele dizia que ser virtuoso já tem um prêmio em si mesmo.
Já existe um valor em si mesmo para a virtude, que é a felicidade. O homem, daí no caso, seria o verdadeiro artífice de sua felicidade, porque está na sua mão. O poder de se render ou não para suas paixões está na sua mão. A sua capacidade é, de se aperfeiçoar nas virtudes ou não. Esse é o ponto. Então, se você é feliz ou infeliz, a culpa é sua. É isso aí que o Sócrates está falando. Tá bom? É muito interessante. Muito interessante. Essa aula já ficou maior do que as outras. Porém, é, iria ficar bem mais. Deixei alguns conceitos para terminar semana que vem sem falta. Tá bom? Então, um grande abraço e bons estudos.